5 Copas, 5 gerações. Um único país que transformou ataque em identidade. Do garoto Pelé ao fenômeno Ronaldo, a seleção brasileira não apenas venceu o Mundial. Ela escreveu uma história de talento, coragem e gols decisivos, que atravessa décadas e ainda define o que o mundo entende por futebol bonito. E tudo começa em 1958. A Copa da Suécia marcou o nascimento mundial do Brasil campeão. Até ali, existia expectativa. Depois dali, nasceu a certeza. Na final, o Brasil começou atrás, viu a tensão crescer e respondeu com algo que viraria marca registrada. Frieza na hora certa e genialidade no momento exato. O placar terminou 5-2 contra os donos da casa. E os gols do título vieram com Vavá, 2 vezes Pelé, 2 vezes e Zagallo. Mas aquele jogo foi muito mais do que uma goleada. Foi a chegada de uma nova linguagem do futebol. O mundo viu pela primeira vez em escala global o talento brasileiro comandado por um menino de 17 anos. Esse menino era Pelé. E o torneio de 1958 mostrou que ele não era promessa, era destino. Nas quartas, ele decidiu contra o país de Gales com um gol solitário, pesado, decisivo. Na semifinal, contra a França, explodiu com 3 gols em uma atuação histórica. Era a mensagem perfeita para o planeta. O Brasil tinha encontrado seu maior símbolo. Pelé terminou aquela Copa com 6 gols, enquanto Vavá fechou com 5. 2 nomes, 2 artilheiros, uma dupla que deu forma à ideia de atacar com alegria e eficiência. Em 1958, o Brasil descobriu como ganhar. 4 anos depois, no Chile, o desafio mudou. Se em 58 o brilho tinha nome e sobrenome, em 1962 a força seria outra: superação. Pelé se machucou cedo e o time precisou se reinventar no meio da pressão. Foi aí que Garrincha assumiu o palco como protagonista absoluto. Com ele, o Brasil provou que não dependia de um só gênio. Dependia de uma cultura inteira de criação. Garrincha e Vavá fecharam a Copa com 4 gols cada, liderando o ataque rumo ao bicampeonato. A final contra a Tchecoslováquia no Estádio Nacional de Santiago resume essa campanha. Mas Opust abriu o placar e colocou dúvida no ar. Só que Amarildo respondeu rápido, como quem não aceita que a história fuja das mãos brasileiras. Depois vieram Zito e Vavá para fechar o 3-1 e carimbar o bi. Não foi só uma vitória. Foi a prova de que o Brasil podia perder estrela maior e ainda assim manter o coração ofensivo intacto. Em 1962, o time venceu porque tinha alma coletiva e talento em excesso. Então chega 1970, e aqui a história muda de escala. O México não assistiu apenas a mais uma campanha campeã, assistiu ao auge do espetáculo. A seleção marcou 19 gols e transformou cada partida em uma celebração do futebol ofensivo. Se 1958 foi o nascimento, 1970 foi a consagração estética. Jairzinho liderou a artilharia brasileira com 7 gols e fez algo ainda mais impressionante. Marcou em todos os jogos da Copa. Em qualquer grande história, existe um personagem central. Em 1970, ele foi o furacão da Copa. Mas Jairzinho não estava sozinho. Pelé marcou 4 vezes, Rivelino fez 3 e Tostão contribuiu com 2. Era como se o ataque tivesse sido desenhado para cercar qualquer defesa do planeta. Um quarteto de fogo, apoiado por uma equipe que entendia o jogo como poucos. A campanha foi crescendo até a final contra a Itália, no Estádio Azteca, em 21 de junho de 1970. O Brasil venceu por 4-1 e o gol de Carlos Alberto, no fim da jogada mais famosa da história da seleção, virou a imagem definitiva daquele título. O terceiro Mundial na era Jules Rimet deu ao Brasil o direito de ficar com a taça para sempre. A partir dali, não era apenas campeão, era referência. Só que a história da seleção também sabe sofrer. E em 1984, depois de 24 anos de espera, o Brasil voltou ao topo com uma cara diferente. Menos romantismo, mais pragmatismo,
mais controle. A Copa dos Estados Unidos não foi construída apenas com brilho, foi construída com maturidade, nervos firmes e um atacante que carregava o peso da decisão como se fosse leveza pura. Romário! Romário marcou 5 gols e foi o rosto do tetracampeonato. Foi eleito o melhor jogador do torneio porque entendeu perfeitamente o espírito daquela campanha. Fazer o necessário, no momento certo, sem abrir mão da grandeza. E se existiu um jogo que resumiu essa trajetória, foi o Brasil 3-2 Holanda, nas quartas em Dallas. Romário e Beto abriram 2-0. A Holanda reagiu e empatou, e Branco resolveu no fim. Foi tensão, foi resposta, foi resistência. Um jogo perfeito para mostrar que aquele time sabia sofrer sem perder a confiança. Na final contra a Itália, o roteiro ficou ainda mais dramático. 0-0 após 120 minutos no Rose Bowl. Cansaço, ansiedade, silêncio. E então os pênaltis. O Brasil venceu por 3-2 e se tornou a primeira seleção tetracampeã da história. A imagem de Dunga erguendo a taça marcou o fim de um jejum e o começo de uma nova certeza. O Brasil podia vencer de maneiras diferentes. Em 1994, o país não encantou como em 70, mas provou algo talvez ainda mais valioso. Soube vencer quando a pressão apertava. E então veio 2002. A campanha do Penta parecia cinema. O Brasil chegou desacreditado, depois de uma eliminatória turbulenta, mas encontrou no retorno de Ronaldo a sua redenção perfeita. O fenômeno respondeu com 8 gols e terminou como artilheiro da Copa. Não foi só uma grande campanha individual. Foi uma ressurreição esportiva. O atacante carregava dúvidas, transformou cada jogo em resposta. E a seleção de Felipão fez algo raro. Venceu todos os 7 jogos que disputou. 7 de 7. Uma campanha perfeita. A final contra a Alemanha em Yokohama fechou o ciclo com autoridade. Ronaldo marcou 2 vezes no 2-0 e cravou seu nome de vez na memória do futebol. Mas 2002 foi mais do que Ronaldo. Foi a Copa dos R's. Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho e Ronaldo participaram de 16 dos 18 gols do Brasil. Uma geração ofensiva, criativa e impossível de ignorar. Depois de tantos anos, a seleção reencontrou o caminho da alegria com eficiência máxima. E o Penta não foi só um título. Foi a consagração definitiva da identidade brasileira. Quando a gente olha essa linha do tempo, a lógica fica clara. 1958 foi o nascimento do mito. O mito tem a vitória da superação. 1970, o auge do espetáculo. 1994, o título da reconstrução mental. 2002, a consagração eterna. São 5 estrelas, mas também são 5 maneiras de vencer, todas ligadas pela mesma essência. Talento, ataque e a capacidade de decidir quando o mundo inteiro está olhando. Por isso, a história da seleção brasileira na Copa do Mundo não é só uma sequência de troféus, é uma tradição construída por gigantes. Pelé abriu as portas, Garrincha mostrou a arte. Jairzinho virou inevitável. Romário devolveu a confiança. Ronaldo encerrou a espera com redenção. Cada geração teve seu herói, seu artilheiro e seu jogo inesquecível. E juntos, eles transformaram o Brasil na seleção mais vitoriosa da história do torneio. No fim, ficar com 5 Copas não é apenas acumular títulos. É provar geração após geração que o Brasil sabe vencer de um jeito que o mundo nunca esquece. Comente seu gol mais inesquecível e inscreva-se para mais histórias da seleção.